Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Louvado seja Deus. Irmãos, pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Como já disse em alguns momentos, irmãos, não me canso de falar, oração, no tempo que nós vivemos, no período que nós vivemos, se tem uma coisa que tem sido tão difícil para nós cristãos, é nos mantermos em uma vida de oração. Muitas das vezes nós aprendemos, dentro da nossa cultura religiosa, dentro da nossa vida fraca cristã, nós aprendemos a mantermos uma vida de oração simplesmente apenas nos momentos de maiores necessidades. Os momentos quando uma necessidade bate a porta, uma enfermidade, um desemprego, enfim, é errado orar nessas horas? De maneira nenhuma. A Bíblia diz que nós temos que colocar todas as nossas petições, devem ser conhecidas perante o Senhor, em súplicas, orações e ações de graça. Porém, às vezes a dificuldade, irmãos, está em nós nos voltarmos para falar com Deus só nos momentos de necessidades. E toda as Escrituras traz para nós uma abrangente doutrina de oração, onde nos ensina que a oração deve ser algo cotidiano na minha e na tua vida. Às vezes é bem verdade que o dia a dia, a correria, uma coisa e outra, uma situação e outra, e às vezes passamos o dia, não conseguimos orar, não tivemos tempo para orar, porque as nossas tarefas diárias estamos a cada dia nos sufocando, e nós se atarefamos com tantas coisas, irmãos, que às vezes passamos o dia, não conseguimos falar com Deus, não conseguimos ler a palavra, meditar na palavra. E se tem 3 coisas, irmãos, que são pilares para a vida de uma igreja, para a vida de um cristão, se chama-se oração, palavra e jejum. São 3 pilares, e quando a igreja ela está afiada em cima desses pilares, numa vida prática, pode ter certeza, seremos uma igreja diferenciada, seremos cristãos diferenciados. Por quê? Porque a nossa base sólida não está no que temos, mas sim no que recebemos da parte do Senhor. E hoje, no momento que vivemos, nunca foi tão difícil manter-se uma vida de oração. Está muito difícil orar, irmãos. Por quê? Porque quanto menos mais nós oramos, quanto mais nós deixamos de orar, mais nós deixamos de nos manter ligados com Deus. Porque a oração é um dos meios pelo qual eu me mantenho conectado com o Senhor. Oração não é algo monólogo, onde apenas um fala. Oração é um diálogo, onde nós falamos e nós ouvimos Deus falar. Amém? E nós precisamos sim, irmãos, rever a cada dia. Eu preciso, cada um de nós precisamos, porque o tempo vai passando, e quando nós olhamos, puxa vida, eu já tenho 10 anos de cristão, eu já tenho 15 anos, eu já tenho 20 anos, e quando a gente olha lá para trás, no começo de tudo, como a nossa vida de oração era fervorosa, nós chorávamos mais quando dobrávamos o joelho. Lembra daqueles momentos de tanta sensibilidade, que quando a gente dobrava o joelho para falar com Deus em nome de Jesus, automaticamente o nosso coração se quebrantava, porque havia um desejo, uma sede pela presença de Deus, havia uma vontade grande em nós de manter-se sempre na plena presença de Deus, irmãos. E o tempo vai passando, e o tempo revela muitas coisas a nós. O tempo, irmãos, muitas das vezes traz um desgaste grande, aonde, de vez de nós embalarmos mais ainda em uma vida com Deus, às vezes nós vamos
retrocedendo, aonde aquela oração fervorosa que antes tinha, hoje não conseguimos mais manter. Em algum outro momento Deus fala, Deus se revela, Deus renova, a gente se alegra, a gente fica avivado, mas passando alguns dias, logo isso se perde. Logo perdemos aquele desejo do lugar secreto, logo perdemos o desejo de manter-se perto de Deus, logo perdemos a vontade de passar mais tempo com o Senhor. E como eu disse no início, torno a dizer, quanto tem sido difícil nós orarmos, não porque estamos sendo perseguidos, não porque estamos sendo maltratados por causa do Evangelho, não porque estão nos jogando nas arenas para os leões comerem, não porque estão levando nós a ver uma vida distante da família por perseguição religiosa ou qualquer outra coisa, não. É porque nós estamos, sabe por que tem sido tão difícil, irmãos? É porque nós temos agregado muitas coisas no nosso dia a dia, nós temos agregado tantas coisas no nosso cotidiano, irmão, que na verdade a nossa desculpa é falta tempo, eu não tenho tempo. Mas nós devemos ser mais realistas, o que nós não temos é vontade. Talvez o que nós não estamos tendo é vontade, irmãos, vontade de orar pela nossa vida de oração, vontade de orar pela comunhão que antes nós tínhamos com Deus. Não é que talvez nós não temos hoje, mas talvez antigamente era uma comunhão mais profunda. Se fôssemos abrir espaço aqui para experiências, quantas experiências irmãos e irmãs já contaram aqui, já viveram no seu dia a dia, ao se colocar na presença de Deus, seja na escola, no trabalho, em casa, ao abrir o coração, sentir o vibrar do céu, a presença poderosa de Deus, agindo, se manifestando. É disso, irmãos, que a nossa alma tem falta. É disso que precisamos ter falta. É isso que precisa perturbar o nosso coração. Não é porque talvez a conta não foi paga. Não é porque talvez está faltando alguma coisa que nós queremos ter em casa. A nossa perturbação não deve ser por conta disso. Nós devemos nos perturbar porque está nos faltando mais da presença gloriosa do Deus vivo. Não podemos, irmãos, estar servindo Deus vivo, mas viver uma experiência morta. Não podemos viver aquela experiência, aquela igreja tem nome de que vive, mas na verdade vocês estão mortos. E da morte o Senhor já nos resgatou, irmãos. Ele disse que veio para dar vida e vida em abundância. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, uma vida de oração, ela é fundamental para mim e para você. Ela é o combustível que nos mantém, irmãos, afiados no projeto, no reino, na comunhão, na dinâmica, na aproximação de Deus. Todos os homens das Escrituras que foram chamados por Deus, eles tinham uma vida de oração. Não porque eram super-homens, não porque eles eram melhores, não porque eles tinham mais capacidade, não porque Deus falava com eles mais, não. É porque eles entendiam a necessidade de se manter tendo contato com Deus. Nós precisamos sentir a necessidade, a nossa alma precisa ter necessidade de sentir mais da presença de Deus. Eu já disse aqui, torno a dizer, Deus fala comigo e com você de inúmeras formas, mas só tem uma forma de nós falarmos com Ele, é através da oração. E não podemos abrir mão disso. Como está difícil lançar mão de uma vida de oração, porque as redes sociais roubam o tempo que era da oração, porque as conversas fúteis roubam o tempo que era para a oração. Precisamos, irmãos, começar a pedir sabedoria a Deus para saber administrar o nosso tempo.
Peça sabedoria a Deus. Até isso nós temos que depender. Senhor, me dê sabedoria para me administrar o meu dia, os meus afazeres, porque senão, irmão, nós ficamos atolados, acumulados de coisas sobre a nossa vida, e chega o fim do dia, nós achamos preocupados com o que vai fazer amanhã, porque não deu para terminar hoje. E às vezes o que é mais importante naquele dia era a minha, a tua vida na presença dEle, era o meu e os teus joelhos diante do altar dEle. Isso que era mais importante, nós deixamos em segundo lugar. Como a nossa vida tomará um rumo direcionado por Deus, se eu não me submeto a uma vida de oração, àquele que pode dirigir os meus passos? Estávamos conversando com os irmãos ali, irmãos, como nós somos fracos. E nós somos fracos. E o pior ainda é saber que somos fracos e não buscamos aquele que é forte. Aí está a maior dificuldade. Porque fraco todos nós sabemos que somos. A Bíblia diz que o Senhor sabe a nossa estrutura. Nós somos pó. Mas a Bíblia também diz que Ele nos coroa de graça e de misericórdia. Ele sabe que somos fracos. A igreja, uma das igrejas de Apocalipse, eu sei que tu tem pouca força, disse Jesus, mas tu guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O problema, irmão, não é ser forte ou ser fraco. O problema não é ter muita força ou pouca força. O problema não é deixar de guardar o que o Senhor ensinou. A questão toda é o que nós temos guardado, porque momentos de fraqueza virão, momentos de lutas virão, momentos de choro, de dor virão. Mas o que é que nós temos guardado nessa última hora? Precisamos, irmãos, nos despertar no Senhor para uma vida de oração. Hoje nós vivemos um período, irmãos, na cristandade, no meio evangélico, onde as pessoas buscam a cada dia moveres, shows gospels, congressos, cruzadas, e está tudo certo. Mas as pessoas estão buscando essas coisas, correndo atrás dessas coisas, com o desejo de satisfazer algo, de preencher um ser vazio que só vai ser preenchido a sós com Deus. Porque o show se acaba, a melhor pregação termina, mas nós precisamos permanecer em Deus. Existe o culto coletivo, é o culto que chamamos aqui, é o culto da igreja, adora, a igreja se alimenta, a igreja comunga do mesmo pão, mas existe um culto particular, um culto pessoal, um culto que é você e Deus. E esse culto você e Deus é durante todo o dia. Quando as pessoas talvez não estão te vendo, não estão te observando, mas o Senhor está vendo todas as coisas. Às vezes somos preocupados, irmãos, de nos mantermos em uma postura onde possamos ser aprovados e justos perante os homens, mas diante de Deus nós estamos em uma vida mais voltando para trás do que caminhando para frente. Não venha me dizer que você orava como você começou. Não sejamos hipócritas. Será que nós estamos orando hoje quando nós começamos na fé? Como era bom quando nós começamos no primeiro amor. E por que deixamos isso se perder ao longo do tempo? E sabemos, irmãos, que possa ser que em algum momento ao longo do tempo da caminhada nós perdemos esses valores, nós perdemos algumas dracmas, nós perdemos o desejo, começamos a agregar outra coisa no nosso tempo, porque esse mundo, a tecnologia, esse mundo está avançando, ele está evoluindo, mas toda a evolução do mundo tem parado o povo de Deus. Como era bom quando a gente não tinha celular. Era bom? Era ótimo. Porque a gente, para falar com as pessoas, precisa estar mais próximo. Precisava estar próximo. A gente não perdia tanto tempo no celular.
mas investir tempo lendo as Escrituras, orando. Eu não estou dizendo que a gente não possa ter celular, é uma bênção quando é usado de forma devida, mas porque nós temos sido influenciados de uma forma tão grande, igreja, que sempre não tem tempo para Deus, sempre falta tempo para Deus. Mas quem aqui de nós passa o dia sem pegar no abençoado do celular? Quem aqui, eu não estou falando nem de pessoas que pegam para trabalhar, para citar um versículo bíblico, para fazer uma postagem, eu estou nem colocando isso aí, é para ver coisas fúteis mesmo, para perder tempo mesmo. Quem de nós consegue passar um dia, uma semana, não vou fazer jejum de celular, vou passar uma semana sem pegar? Talvez a gente vá adoecer, ficar doente, porque há uma dependência tão grande que parece uma droga. Sabe o drogado, o viciado, quando tira a droga dele, ele fica louco. Assim somos nós se tirar isso que tem nos prendido tanto. Por isso, irmãos, que o primeiro amor vai se perdendo, por isso que o desejo de orar vai se perdendo, porque é mais fácil nós deitarmos no sofá, deitarmos na cama, pegar o celular e ficar rolando. E é um negócio que a gente sobe, nunca tem fim. Nunca tem fim. Quando pensa que nós passamos meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Aí não sabemos porque estamos oprimidos, porque de um cansaço mental, porque de um cansaço físico, porque de uma fadiga. Sabe por quê? Porque muitas vezes são portais que se abrem e demônios têm legalidade para sugar a nossa energia. A nossa vitalidade vai se perdendo, porque nós damos mais dos nossos olhos, do nosso tempo, para aquilo que deveria ser coisas secundárias. Aí como é que nós vamos viver, irmãos, o extraordinário de Deus, na nossa vida pessoal com Ele? Eu não quero entrar nem em méritos de milagre, de cura, que se Deus quiser fazer, faz. Eu estou falando de uma vida cheia do poder de Deus. Nós cantamos aqui, Espírito, enche a minha vida. Mas quanto de nós oramos essa semana, clamando por isso? Quanto de nós estamos jejuando essa semana por isso? Quanto de nós? Porque os nossos projetos da terra são mais importantes do que um projeto celestial. Eu não vim aqui hoje pregar o que lhe agrada, porque o que Deus me falou comigo me agradou, me confrontou. E o Evangelho é um confronto do céu, mas é um confronto para nos trazer para a centralidade de um projeto, o qual um dia Ele me colocou e te colocou. E se a gente não vigiar, os dias vão passando e nós vamos escorregando como quiabo, vamos saindo sem perceber. Mas eu estou no culto, mas está distante de Deus. Mas eu estou na igreja, mas não estou conseguindo ser igreja. Sejamos sinceros, é mais fácil passar meia hora orando ou meia hora nas redes sociais? Não precisa nem responder, né? E nós somos doutrinado em um mundo a desejarmos e buscarmos facilidades. O que é mais fácil nos agrada, o que é mais fácil nos satisfaz, mas muitas das vezes, igreja, o que está sendo fácil está nos levando para distante da vontade do Senhor. Precisamos urgentemente voltar a uma vida de oração. Se tivermos uma igreja, se formos uma igreja que ora, uma igreja que ora com intensidade, uma igreja que investe tempo na presença do Senhor. Tem pessoas que dizem, mas não precisa orar muito tempo não. Cada experiência é experiência. Mas Jesus disse, não podeis velar nenhuma hora. Nenhuma hora. 1 hora para a gente orando é uma eternidade. Mas 1 hora para a gente nas redes sociais passa no estralar de dedo. Passa. E isso são experiências, irmãos, que nós vamos vivendo,
e essas experiências vão nos afogando, e nós estamos percebendo que estamos morrendo afogados. Essas coisas estão nos afogando, e é necessário clamar para que o Senhor jogue uma boia de salva-vida, para que o Senhor envie a sua mão, para que o Senhor envie recurso. Eu creio que nessa noite essa palavra é a mão de Deus para me salvar e te salvar, irmãos. Ele quer resgatar em mim e você uma vida de oração, uma vida de íntima comunhão com Ele. Nós precisamos ter desejo, falamos com todo mundo, falamos com colega, com amigo, com familiar, todo dia, e passamos o dia não falamos com Deus, que é o nosso melhor amigo, que é aquele que nos entende, que é aquele que nos guarda, é aquele que nos livra, que nos protege, que provê, que supre, que perdoa. Não falamos com Ele, vivemos uma vida diferente, vivemos uma vida, não, se Deus quiser, vai me abençoar, não, se em nome de Jesus Ele vai fazer. Isso, irmão, quem vive essa experiência, com essas palavras, é o mundo que não conhece o Senhor. Mas nós que conhecemos o Senhor, precisamos prosseguir conhecer Ele. Prosseguir é um processo. Quanto mais você ora, mais você se aprofunda em Deus. Quanto mais você ora, mais dele você se aproxima. Quanto mais você ora, mais de Deus você recebe. Deus ele quer mais de nós através de uma vida de oração. Como o louvor cantamos esses dias, a sua entrega é total. É lindo cantar esse louvor, a letra dele é profunda, a sua entrega é total. Mas como é para nós entregarmos totalmente? Não. Nós deixamos para depois. Será que as caladas da madrugada, os momentos nas caladas da madrugada, o qual nós te despertamos para orar, será que elas ainda fazem parte da nossa vida? Porque lá em Provérbios o Senhor diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Glória a Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós temos que buscar o Senhor, não porque precisamos de bênçãos, porque das nossas necessidades Ele sabe, e Ele disse que acrescentaria a cada uma das nossas necessidades, mas Ele nos instruiu a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E quando você está tendo uma vida de oração, quando eu estou tendo uma vida firme de oração, eu estou buscando primeiro o reino. Sabe aquela necessidade que você tem, você precisa falar com alguém, e só aquela pessoa que pode te responder, só aquela pessoa que pode trazer solução, e você faz de tudo para buscar aquela pessoa, para falar com ela, para entrar em contato. A nossa alma deve ter essa necessidade, irmãos, que precisamos todos os dias de Deus, que Ele é aquele que tem o melhor para mim e para você. Mas como descobriremos os segredos e a vontade de Deus, se Deus não tem o meu coração por completo em seu altar? Há batalhas nossas, há lutas, há áreas da nossa vida, irmãos, que já vem se arrastando em peleja, já vai anos, e não conseguimos entender por que não há solução, por que não obtive resposta. É porque falta perseverança na oração. O texto que nós lemos, Tiago, foi referência a um profeta lá do Velho Testamento, Elias. E ele diz: Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. Ele era um homem sujeito, ele não era especial, ele não era melhor e maior do que você, ele era sujeito. Só que ser sujeito é uma coisa, e cair em sujeição é outra. O problema é que ainda que nós, além de ser sujeito, nós estamos caindo em sujeição. Ainda de ser sujeito, estamos cedendo a uma sujeição ao qual temos escravizado a perdermos uma vida vitoriosa na oração.
Mas Tiago, com clareza, ele traz essa palavra para trazer uma esperança para a igreja, para que a igreja entenda que não há impossível que na oração Deus não possa fazer. O que é que está sendo impossível na tua vida? Talvez o que é mais impossível para mim e para você, sabe o que é? É orarmos. O que está sendo mais impossível é isso, é orar. É impossível meu filho mudar, é impossível minha esposa mudar, está sendo impossível meu esposo mudar. Não, está sendo impossível é você orar. Porque quando você começar a orar, você vai ver que para Deus todas as coisas são possíveis. Quem ora e se mantém em oração sempre tem esperança de solução. Não, você não teve. Quem ora e se mantém em oração tem esperança de solução. Aleluia. Quando nós se mantemos em uma vida de oração, nós temos combustível suficiente para permanecer fiel em qualquer circunstância. Glória a Deus. Às vezes eu e você temos sido infiel, temos cedido algumas coisas, algumas práticas, temos deixado de buscar a Deus e dar prioridade a outras coisas, porque a vida de oração não tem sido mais permanente na nossa vida, não está sendo mais presente. Nós não temos conseguido se manter em uma vida de oração. Eu não estou dizendo, irmão, que todo dia você vai se acordar com vontade de orar, porque a nossa carne não quer que a gente ore. A nossa carne não quer, mas o nosso espírito, um espírito que foi recriado em Deus, tem essa necessidade. A nossa alma, como está vindo, a minha alma tem sede de Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a sua presença. Davi, com todas as suas falhas e fraquezas, com todas as suas limitações, o maior desejo de Davi, a sede maior de Davi, sabe qual era? Era da presença de Deus. Aleluia. Ele tinha inimigos, ele tinha riqueza, ele tinha soldado, ele tinha tudo aos seus pés, mas ele queria a presença de Deus. Não adianta ter tudo e não ter a presença. Aleluia. Ele quer que você entenda que ter tudo é ter a presença de Deus. Ter tudo, irmãos, é ter a presença de Deus, porque a presença de Deus preenche lacunas, a presença de Deus conforta o coração, a presença de Deus traz paz, a presença traz alegria, traz renovo, restauração, a presença traz convicção que o impossível vai se tornar possível. Glória a Deus. Se nós perdermos essa presença, perderemos todo o sentido da vida. Uma vida cristã débil, fraca, sem sentido, meramente religiosa, onde não haverá mais vigor, não haverá mais fogo do Senhor, não haverá mais desejo pelas coisas de Deus. Aquela palavra que antes nós meditávamos, que chorávamos, que Deus falava conosco, que a gente se quebrantava, já não faz mais parte da nossa vida. O jejum, que era algo que era tão veemente na nossa vida, já cai no esquecimento. E a nossa base, uma base que um dia foi nos criada pelo poder de Deus da palavra, vai se esvaziando. Vamos perdendo essa base. Começamos a criar uma base solidificada nos nossos argumentos, no que achamos, no que pensamos. Mas eu conheço muito da Bíblia, não preciso mais ler. Eu já conheço muito da palavra, eu já sei de tudo. É o autossuficiente, é o insubmisso. Nós somos eternos aprendizes. E o Senhor é um Deus eterno que sempre nos ensina. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas diz o texto que Elias orando pediu que não chovesse. Como é que um homem na terra, um homem pecador, ao se colocar diante de Deus, ele roga a Deus para que não chovesse por 3 anos e meio. E Deus atendeu a sua oração. Oração, irmãos, é algo misterioso.
Quando a gente vive uma vida de oração, a gente ora não o que nós queremos, mas o que está dentro da vontade de Deus. Porque quando nós estamos vendo uma oração, uma vida de oração fraca dentro da nossa vontade, nós só oramos aquilo que nós queremos. Senhor, faz isso, Senhor, me dá isso, Senhor, eu quero isso, Senhor, desse jeito. E Deus não tem compromisso com a minha vontade, Deus tem compromisso com a sua palavra e o seu projeto. Mas uma vida contínua de oração me levará a sair de uma esfera humana e entrará em uma esfera espiritual. Então a minha oração será conduzida, a minha oração será dirigida, e quando eu abrir a boca para orar, ou quando eu abrir meu coração, eu irei orar no Espírito de tal forma que eu estarei orando a vontade do Senhor. Lembra de Ana? Ela orou a vontade do Senhor e o Senhor respondeu. Isaac, a sua esposa era estéril. Isaac passou anos orando pela sua esposa e Deus ouviu a oração de Isaac. Não importa o tempo que você vai passar orando, apenas permaneça orando. Porque quando nós estamos orando, Deus está nos moldando. E quando nós estamos orando, Deus está trabalhando. E quando nós estamos orando, Deus está preparando. Louvado seja o Senhor. Paulo chega a dizer: orai sem cessar. Esse homem, não, mas era Elias. Elias era Elias. Sim, Elias era Elias. Mas o diferencial na vida de Elias era o Deus de Israel. O que vai fazer o diferente na minha e na tua vida não é quem nós somos, é quem Deus é. É quem Deus é na minha e na tua vida. É isso o diferencial. Vai ser o diferencial na escola, no trabalho, na rua, em casa, onde tiver. O diferencial será não quem somos, mas o que Deus é na nossa vida. Chegar para João Batista: tu és o Cristo, João Batista. João Batista disse: não. O bom, irmãos, é quando nós não sabemos quem somos, mas quando temos certeza quem nós não somos. Somos necessitados, somos pequenos, não somos dignos nem de carregar, desatar essa barca nos seus pés. Mas Ele me chamou e te chamou para que nesse tempo você seja, não Elias, mas seja o Roberto, o Alain. Cada irmã que está aqui, cada varão, cada irmão foi chamado para um propósito. Somos sujeitos às paixões, mas não vamos deixar nos envolver pelas paixões. Que as paixões do mundo não roubem o nosso coração. Que as paixões pelas coisas mundanas não tomem espaço no nosso coração, mas que possamos a cada dia se apaixonar pelo amor verdadeiro, pelo amor sublime de Deus Pai. É esse amor que deve invadir o nosso coração a cada dia. Se eu e você, mesmo sendo sujeitos às paixões, mas se nós não cedermos às paixões, aí nós oraremos e Deus responderá. Aí nós avançaremos em oração como um exército de Deus e Deus fará proezas. Sabe por quê? Porque o próprio Cristo disse: o que ligado na terra será ligado no céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu. Olha só a autoridade, irmãos, que Deus nos dá. Se dois orarem em concordância por algo, será feito entre eles para que Deus seja glorificado. Olha o poder que a oração tem quando a igreja ora fervorosa no propósito principal de Deus. O que é ligado aqui será ligado no céu. Porque a igreja não vai estar diante de um projeto terreno, a igreja vai estar diante de um projeto celestial, a igreja vai estar andando debaixo da vontade perfeita de Deus. Se nós estivermos unânimes em oração por salvação de vida, o que é que Deus vai fazer? Deus vai salvar vidas. E essa é a vontade dele. Mas precisamos se manter, meus irmãos, como tochas acesas, envolvidas em um projeto ao qual Deus nos colocou, sendo participante da boa obra do Senhor. Neemias, quando ficou sabendo da condição do povo, Neemias chorou, Neemias ficou com seu semblante triste, Neemias teve graça de Deus entre o rei. Neemias foi para a cidade destruída, os muros destruídos, as portas queimadas.
Neemias arrumou alguns homens, e o intuito do coração de Neemias era reconstruir as muralhas que Deus derrubasse. Será que realmente nós estamos com o propósito de construir o que está destruído? Será que realmente nós estamos com o nosso coração desejoso para voltar a construir o que deixamos Satanás destruir na nossa vida? E dentro do tema, oração. Será que Satanás não conseguiu destruir a nossa vida de oração? Está na hora de você, com o mesmo sentimento de Neemias, desejar reconstruir. Neemias junta algumas pessoas com ele e eles começam a trabalhar na obra. A Bíblia diz que um só era o coração do povo. Porque quando o povo está junto em um propósito, irmãos, não há diferença. Não há diferença. Não há dissensões. Não há contendas. Não há inveja. Não há briga. Porque o propósito é um: fazer o nome de Deus ser glorificado. Precisamos fazer com que Deus ele seja glorificado nesse bairro pelo poder da sua palavra. Precisamos se impor como igreja, que somos exército de Deus. Não estamos desprovidos das armas celestiais, mas Ele nos deu o capacete da salvação, Ele nos deu a couraça da justiça, Ele nos deu a espada do Espírito, Ele nos deu o sapato do Evangelho, Ele nos deu o escudo da fé. Estás preparado, soldado? Agora vai para a batalha, porque o Senhor na guerra é contigo. Batalha pela vida de oração. Batalhemos a voltar à oração. Batalhemos a voltar ao secreto. Batalhemos a entrar no quarto, fechar a porta, estar a sós com o Pai. Porque a sós você rasga o seu coração. Ezequias, o rei Ezequias, foi acometido por enfermidade mortal e era para a morte. E o profeta foi enviado lá com uma palavra de juízo: põe ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A Bíblia diz que o rei Ezequias virou-se para a parede e orou e chorou a dele. Tem momentos que o que deve restar para nós é a parede. Tem momento que o que deve restar para nós é se virar para a parede e entender que sem Deus não somos nada. Mas ele orou, ele chorou, ele suplicou, e antes que o profeta saísse, o Senhor mandou voltar e acrescentar a ele 15 anos de vida. Aleluia. Volta a ter uma vida de oração, porque Deus vai acrescentar a vida no teu lado. Deus vai acrescentar a vida no teu coração. A tristeza vai sair, a depressão vai sair, a ansiedade vai sair, a angústia vai sair, a desilusão vai sair. É a oração que vai te dar vitória. Voltemos a orar como não oremos. Voltemos a buscar como nunca busquemos, porque essa é a vontade do Senhor, irmão. Precisamos se despertar, porque todo o aparato que está à nossa volta só tem nos incumbido em uma bolha, o qual nós estamos se distanciando de Deus e não estamos percebendo. E aí um semblante triste, um coração triste, uma alma amargurada, um espírito sem esperança e abatido. Por quê? Porque a oração, que é o meu que me mantém em contato com Deus, não está existindo mais. Elias era um homem sujeito às paixões, mas não caiu nas paixões. Não cai nas paixões e sedução desse mundo. São sedutoras, são prazerosas, são boas. Nós temos constantemente nas nossas mãos algo prazeroso, paixões que nos prendem, que roubam o nosso tempo, roubam o nosso vigor, tira a nossa esperança, tira a nossa paz, e não sabemos por que estamos assim. Falta a oração. Não se deixe se envolver pelas paixões, mesmo sendo sujeito, mas faça como Elias, ore a Deus. Ele era sujeito, mas ele não caiu nas paixões, ele foi orar. Ora ao Senhor. Ora pelas coisas impossíveis, porque as possíveis eu e você pode fazer, mas as impossíveis quem faz é Deus. É impossível orar e parar de chover? Como uma oração vai fazer parar de chover? Mas o homem é um Deus do impossível, há um Deus que é o dono de todas as coisas. Elias, orando, pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu.
poder da oração. Uma oração que gerará milagres. Uma oração que trará resposta do céu. Uma oração que nos levará a contemplar Deus movendo até a criação, a natureza, para trazer resposta a mim e a você. Porque tudo Ele tem na palma das suas mãos. O oceano é como uma concha da palma da mão do Senhor. As estrelas, Ele sabe cada uma pelo nome. Tudo está no domínio do soberano, do Rei da Glória, do Todo-Poderoso. Nada pode do controle dele. O Evangelho não se move se Ele não der uma ordem. Sua vida está hoje de pé por causa do decreto da ordem do Senhor. Nada foge da vontade do Senhor. Nada. Eu me lembro de uma experiência que o Senhor me deu, os seus irmãos permitiram. Eu já contei aqui para os irmãos, há muito tempo atrás, no começo da minha caminhada, de madrugada, eu fazia um serviço lá em casa, reboco de parede, era o tempo que eu tinha, era noite, todo mundo dormindo, e eu de madrugada, 1h da madrugada, olhei para o céu, um céu estrelado, havia uma nuvem, só estrelas. Eu fiz oração a Deus, eu nunca esqueço dessa experiência. Eu disse: Senhor, se o Senhor está me contemplando na tua glória, porque a Bíblia diz que o Senhor não dorme, me dê um sinal com uma estrela dessa. Depois eu disse: me dê um sinal com uma estrela dessa. A estrela raiou o céu, aquela bola de fogo. E eu glorifiquei, eu chorei, exaltei o Senhor, porque Deus moveu um astro luminoso, Deus moveu uma estrela para mostrar para mim que os olhos dele estavam me contemplando naquela hora. Quando ninguém te vê, quando ninguém te ouve, mas o Senhor está lá. Ele vê todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Por isso que precisamos manter momentos a sós com Ele, para você ouvir o que ninguém pode ouvir, só a sós com Ele, para você ver o que ninguém pode ver. Experiências pessoais que nos marcam na caminhada, experiências, irmãos, que nos fazem entender que o nosso Deus é o poderoso. Eu posso até falhar, eu posso até pecar, eu posso até cair, mas eu não desisto do Senhor, porque eu sei o que Ele é para mim. Ele é tudo, Ele é a solução do meu pecado, Ele é a solução da minha alma, Ele é a esperança da minha vida eterna com Ele. Eu não consigo entender como as pessoas pecam, saem, se entristecem e vai para o mundo. O mundo não pode ser uma opção mais para nós só tem algo, os pés de Jesus. Nossa melhor coisa é estar aos pés de Jesus. Lembra de Marta e de Maria? Jesus entra na casa daquelas irmãs, Marta o recebe, e Marta estava preocupada, ansiosa, em muitos afazeres. Hoje vivemos um período onde existem muitos afazeres. E esses afazeres, se não forem bem administrados, Ele nos sufoca. Ele vai nos deixar como Marta, ansiosos, enfadigados, e ainda questionando a Deus. Senhor, tu não está vendo, Senhor? Minha irmã está aí, ó, sem fazer nada, nos teus pés aí, e eu aqui sozinha. Às vezes somos assim, estamos tão atolados com coisas, que nós mesmos que cavamos, por não saber administrar a nossa vida, o nosso tempo, os afazeres, ainda questionamos Deus, como se Deus estivesse alheio ou a par de todas as coisas. Porém, a resposta de Marta, de Jesus para Marta, foi uma: Marta, Marta. O Senhor foi questão de chamar o nome dela por 2 vezes, porque as coisas, muitas das vezes, essa vida, irmão, toma tanto conta de nós que nos deixa distraídos, ao ponto que Deus fala e às vezes não escutamos, perdeu o discernimento. E o Senhor diz: Marta, Marta, tu estás ansiosa e fadigada por muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Louvado seja Deus. Todos os afazeres, irmão, vai ser tirado de mim e de você. Tudo nessa vida um dia será tirado. Só tem uma coisa
que pode ser tirado, é a nossa escolha de dar os pés de Jesus. Só tem uma coisa que não pode ser tirada, é quando escolhemos dar ouvido em primeiro lugar à voz de Deus. A voz de Deus. Às vezes estamos nos afazeres, nas coisas, e vem aquele toque do Senhor. Vai orar, vai ler a palavra, e às vezes nós sentimos aquela necessidade. É Deus, é o Espírito Santo fala comigo. E às vezes, não, depois eu faço isso, e começamos a permanecer fazendo as coisas dessa vida. Se você sentiu Deus te chamando para orar, pare tudo e vá orar, porque Ele tem uma palavra para o teu coração. Se em algum momento você estava ocupado, mas Deus te levou à oração, Deus te convocou à oração, pare tudo que está fazendo, deixe os afazeres, pode ficar para depois, mas a sua experiência não pode ficar para depois. É hoje que Deus quer falar, é hoje que Ele quer se revelar, irmãos. Os pratos você pode lavar amanhã, a roupa você pode lavar amanhã, mas Jesus tem pressa de falar contigo hoje. Ele orou por 3 meses e 6 meses, não choveu. E o 18 diz: e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto ao vazio. Você entende que tudo há uma determinação de Deus? Às vezes você ora por alguma circunstância, de vez de florescer, a terra fica mais seca, a chuva não vem. Quanto mais você ora, mais a terra não produz. Quanto mais você ora, mais a resposta não vem. Quanto mais você ora, mais a bênção não chega. Mas continua orando, continua orando, continua orando. E orou outra vez, e o céu deu chuva ao vazio. Você precisa voltar a orar outra vez. Você precisa voltar outra vez e viver aquela vida de oração, para que o céu se rasgue e venha a chuva de Deus sobre a tua casa, venha a chuva de graça sobre o teu lar, sobre o teu coração, e você possa entender que Deus Ele está no controle de todas as coisas. Ora a Deus, volte a orar outra vez, volte a sentir a presença outra vez, volte a buscar outra vez a presença na oração, e você vai ver que o céu vai se abrir e vai descer chuva do Senhor. Lá em Atos 1, diz que a igreja estava reunida, unânimes em oração. Estavam unânimes no mesmo propósito. E em Atos 2, no versículo 1 diz: e de repente ouviu-se um som como de um vento impetuoso, que encheu a casa, e foram vistos sobre eles uma tocha de fogo como línguas, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Deus quer te encher, mas para isso é necessário orar. Quanto mais você ora, mais cheio nós seremos. Quanto menos você orar, mais vazio nós estaremos. E às vezes esse vazio precisa ser preenchido. Precisa ser preenchido. Ninguém quer ficar com o vazio. E às vezes a falta de discernimento, a falta de sede de Deus, de fome de Deus, nos leva a preencher esse vazio com outras coisas que nos são propostas e oferecidas. Mas o vazio só aumenta, a tristeza só aumenta. Mas o Senhor te diz: ora outra vez, volta a orar, volta a buscar, volta a entregar, volta a chorar no altar do Senhor, volta a confiar nele de todo o coração, porque enquanto você ora, o céu se abre para derramar a chuva sobre a tua vida. Amém, irmãos? Amém. Vamos louvar. Os irmãos vão louvar aqui. Feche seus olhos, abra seu coração e ore com Deus. Ele quer falar contigo nessa noite ainda. Deus nessa noite.
Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Tu és bendito, Rei da glória. Ele cala a súria da lamanaia. Tem misericórdia para a glória. Somos tão fracos, meu Pai. Temos negligenciado tanto, meu Pai, uma vida de oração, Senhor. Estamos tão preocupados com as coisas desta vida, Senhor Deus. Nos ajuda a entender e compreender que a melhor coisa é estar aos pés do Senhor Jesus. Aleluia. Tem misericórdia. Amém, meus irmãos.